Olhem aqui para este círio pascal. Este círio foi aceso no sábado santo, na vigília pascal, e hoje faz 50 dias que ele caminha conosco em todas as celebrações, representando a luz do Cristo para nós. Veio tirar das trevas toda a igreja. Por isso, quando começamos lá no sábado santo, a entrada do círio, a igreja fica escura e depois as velas vão clareando todo o ambiente. A luz de Cristo clareia a nossa vida. A luz de Cristo tem o poder de iluminar os passos de cada um de nós, mas muito mais, de nos fazer ficar firmes nestes passos, nesse caminho que o Senhor preparou para todos nós. Depois de 50 dias, então, o círio será retirado do presbitério. Voltará para as celebrações somente quando houver batismo, crisma, missa de corpo presente, somente nessas ocasiões. Hoje, celebrar Pentecostes, precisamos lembrar, primeiro, que Jesus cumpre uma das maiores promessas de enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. Ali nasce, naquele derramamento do Espírito, quando Jesus sobe, nasce uma nova cara para a igreja, uma nova aparência para a igreja. Agora o Espírito Santo conduz a igreja. Nós bem sabemos, Deus, ele se divide em 3 pessoas, um único Deus, mas se divide em 3 pessoas para melhor orientar a vida dos discípulos e a vida de cada um de nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus é completo, Deus é perfeito, Ele é completo. Deus Pai é aquele que cria, Deus Filho é o que salva e o Espírito Santo o que santifica. E a nossa igreja é santificada pelo Espírito Santo. Por isso podemos dizer com toda clareza, a igreja é santa, sim ou não? E o povo que somos nós, somos santos? Sim e não. Estamos em processo de santificação, não é verdade? A igreja é santa e o povo é pecador. Nós somos pecadores, mas a igreja não perde a sua santidade, apesar dela ser formada por homens e mulheres, que somos nós, pecadores. Nisso, a igreja nos ensina a comungar dessa fé, desses frutos, destes dons do Espírito Santo, para sermos também santos. E olha, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira, já nos apresenta essa movimentação do Espírito Santo ali sobre os apóstolos. Olha só o que aconteceu, aquilo que nós chamamos hoje de Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo e a manifestação desse Espírito Santo. Muitas coisas bonitas aconteceram, cada um recebe de uma forma diferente, mas todos comungam da mesma fé, todos comungam da mesma graça. E diz a palavra, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqui a palavra, o texto, ele é muito claro, porque ali tinham pessoas de todos os lugares, cada um falando em sua língua. Você imagina, num contexto em que uma multidão de pessoas, cada um falando a língua do seu país. Como é que eu vou entender aquilo ali? Quem é capaz de entender aquilo ali? Então Deus veio com a graça desse Espírito sendo derramado ali sobre o povo, cada um recebendo ali os dons, e todos começam a se entender. Porque o Espírito Santo abriu os ouvidos, dando ali capacidade para que todos pudessem entender, apesar de falar em outras línguas. Isso é bonito, porque o Espírito Santo é a linguagem do amor.
Para a gente entender o outro precisa ter amor, sim ou não? Porque senão o que o outro fala pode ser peso. Sem amor, o que o outro fala pode virar motivo de briga. Veja isso no seu casamento. Quando às vezes o marido vai falar algo, e às vezes a esposa nem espera ele completar aquela frase, já está brigando. E às vezes acontece o inverso também, né? A esposa vai falar algo, o marido não espera nem esperou completar, já está brigando. A linguagem do amor é a linguagem perfeita, é a linguagem de Deus em nós, para entendermos o outro, para acolhermos as necessidades do outro, para sabermos ouvir o outro, é a linguagem do amor. Então, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e ali os dons, como línguas de fogo, se repartiram, pousando sobre cada um deles, e eles ficaram repletos da graça de Deus. Busquem o Espírito Santo, procurem o Espírito Santo na vida, na família, no lar, nos sonhos, nos projetos. Deixemos o Espírito Santo conduzir nossas vidas. Quando a gente já não estiver mais entendendo, quando a gente não estiver sendo capaz de entender o outro, vamos procurar o Espírito Santo. Ilumina a minha vida. Isso serve para todos os ambientes. Lá no trabalho, que é uma pequena comunidade, tem pessoas, não é? Se tem pessoas, tem também a possibilidade de um não entender o outro. Procure o Espírito Santo. Ah, mas ele não procure você. Ele não procura porque ele ainda não entendeu a necessidade, mas é você que deve procurar. Da mesma forma, na nossa comunidade paroquial, busquemos o Espírito Santo para entender o outro em suas necessidades, principalmente quando houver conflitos. Na família nem se fala, conflitos nunca faltam. O que falta é a presença do Espírito Santo. E por que ele não está lá? Porque eu não pedi, porque eu não levei, porque eu não busquei. Então tudo parte deste princípio. Eu preciso pedir. O Espírito Santo não invade a casa, o coração de ninguém. Peçamos a Ele. E olha, bonito quando a gente celebra Pentecostes, porque é o dia também de lembrar de um sacramento importantíssimo na nossa vida, em que nós recebemos os dons do Espírito Santo. Que sacramento é este? Crisma. Quem aqui é crismado? Levanta a mão. Ótimo. Quem não é crismado ainda, gente, regulariza. Por que não? É confirmar o batismo. Eu sou católico, eu preciso ser crismado. Padre, para que eu tenho que ser crismado? É o sacramento da missão. Tem muita gente procurando na nossa secretaria paroquial para ser padrinho e para ser madrinha sem crisma. Não existe a possibilidade. Só pode ser padrinho de uma criança quem é crismado. Quem não for, não pode. Então procure o sacramento da crisma. Ah, mas já sou adulto, já estou com cabelo branco. Não importa. Para isso tem a catequese de adulto. Mas procurem. É importante. Olha, os dons do Espírito Santo. Repete comigo. Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. Quantos são? 7. Pronto. Todo mundo agora sabendo, não é? Até na ponta da língua. Se o padre perguntar aqui, todo mundo vai dizer, né? Está todo mundo com muita clareza sobre isso. Olha, quando a gente pede os dons do Espírito Santo, a gente recebe. E às vezes a gente não se esforça para viver com aquele dom, porque eu preciso me comprometer com ele. Não é só receber, eu preciso fazer meu esforço também. Recebi, por exemplo, o dom da piedade. Rezar mais, nutrir meu coração da oração, ser piedoso diante de Deus e diante dos irmãos. Mas eu preciso fazer esforço. Eu recebo, Deus me dá, mas eu preciso fazer a minha parte. Ou então aquele dom vai por água abaixo. E assim todos os demais
dons. A segunda leitura, ela complementa a primeira. São Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Que corpo é este? É a igreja. Repete, compadre. A igreja é o corpo místico de Cristo. Pronto. Então, este corpo que São Paulo se refere é a igreja. Na igreja formada por homens e mulheres, existe uma cabeça. Quem é? Jesus Cristo. Ele é a cabeça dessa igreja. Se Ele é a cabeça, nós somos os membros. Que membro você é dessa igreja? Talvez você seja só o dedinho. Outro dia eu falava disso, diácono. Aí a pessoa falou assim, padre, eu me sinto só a sujeira do dedinho. Mas pelo menos é alguma coisa, né? O que a gente não pode é estar fora dessa igreja. E para ser igreja eu preciso comungar da palavra de Deus, eu preciso comungar dos ensinamentos da igreja, eu preciso comungar da fé da igreja. Como eu vou fazer parte sem comungar daquilo que a igreja me instrui? Então São Paulo prega aos coríntios nessa verdade, dizendo que há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, só há um Espírito Santo. Tem gente por aí buscando Espírito de tudo quanto é lado, né? E as propagandas são grandiosas, inclusive nas redes sociais. Espírito de não sei o que, espírito de... Cuidado com os espíritos de porcos que tem por aí, tá? O único que promete e cumpre, o único que pode nos oferecer o céu e a santidade é o Espírito Santo de Deus. O resto é ilusório. Nós somos católicos. Nós somos cristãos católicos e temos a nossa fé. O que passar disso não vem de Deus, é o que cremos. Então esse mesmo Espírito realiza todas as coisas em todos, e a cada um Ele dá um dom. Todo mundo aqui tem dons, todo mundo aqui tem talentos, e esses dons, esses talentos recebemos de Deus, recebemos do Espírito Santo. Usemos nossos dons a serviço de Deus. É tão bonito na igreja quando a gente coloca os dons a serviço de Deus e dos irmãos. Que bonito isso. Eu parabenizo aqui todos que se colocam à disposição nas pastorais, doando o seu dom, doando o seu talento, doando o que sabe fazer. Tem gente que não sabe, mas aprende, não é? E assim em todas as missões que a igreja precisa, que a paróquia precisa. A pastoral do som ali, ó, não é uma pastoral, mas é um grupo, né? A equipe. Chegou, não sabia nada, né? Sabia o quê? Nada. Aprendeu, né? E faz muito bem hoje. Cuida do som, para o som chegar aí no seu ouvido e lá no coração. Precisa de um técnico ali, ó. Precisa de alguém que cuide. Porque às vezes a gente nega a ajuda da igreja. Eu não sei fazer. Pede a graça de Deus e se coloca à disposição. O resto é com Deus. A disposição já antecipa aquilo que Deus quer para nós. O resto é resto, não é? E assim, na música, a gente chega, não é? E a gente vê, olha que bonito, vai aprendendo dia após dia, colocando em prática a música na liturgia, a liturgia na música, não é? E assim vamos encaixando, doando o nosso dom, doando o nosso talento, nosso tempo, aquilo que a gente sabe fazer. Então, minha gente, hoje também fica aí um convite. O que você pode doar para a sua paróquia? O que você pode doar para a sua igreja? Cadê seus dons? Cadê seus talentos? Será se Deus merece? Se merece, as portas da igreja estão abertas para acolher os seus dons e os seus talentos. Agora não pensem que trabalhar na frente, que estar numa pastoral, num movimento, não vão ter perseguição, porque tem. Os discípulos tiveram perseguições. Jesus teve perseguição. O diácono tem perseguições?
ou não? Apesar de já ser santo, né? O padre tem perseguições, mas o que a gente faz diante disso? Se encurva diante de Deus, o resto é com Ele, para a gente suportar. Não é porque eu estou sofrendo perseguições, eu vou sair da pastoral, vou sair da igreja, vou procurar outra igreja, vou para não sei onde. Não, fica firme. É por Jesus Cristo, não é por homem algum, é pelo Senhor. O resto é consequência disso. Hoje, o Evangelho, Jesus, ele entra numa casa, e olha, diz a palavra assim, ó, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, domingo é o dia do Senhor. Essa passagem é uma das que favorece o entendimento sobre o Antigo Testamento, que dizia o sábado ser o dia do Senhor. Jesus, no Novo Testamento, ele renova com a sua ressurreição, porque ele ressuscita em qual dia? Num domingo. Então isso dá lugar àquele pensamento de que sábado era o dia do Senhor. No Antigo Testamento, sim. Antes de Jesus, sim. Mas agora é o Novo Testamento que nós vivemos. E tem por aí religiões paradas lá no Antigo Testamento, né? Mas nós vivemos do Novo Testamento. O domingo é o dia do Senhor. É o dia de prestarmos culto a Ele. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, porque eles estavam com medo dos judeus, Jesus entra. E pondo assim no meio deles, Ele diz, a paz esteja convosco. Esse foi o anúncio pascal, a máxima. A paz esteja convosco. Jesus veio para anunciar a paz. Quem não precisa de paz? Eu costumo dizer que um dos maiores milagres que nós precisamos aprender a pedir para Deus é paz. Tem gente pedindo cura interior, cura física, cura emocional. Tem gente pedindo dinheiro, riqueza, casas, carros, pedindo uma esposa, pedindo marido. Tem que pedir também? Sim. Mas a prioridade é pedir paz, porque não adianta ter tudo isso sem ter paz. Eu posso ter todos os bens do mundo, mas se eu não tiver paz, aquilo não vai me fazer feliz. Agora, se eu tiver paz, eu não preciso ter mais nada, que eu já sou feliz, já sou completo. E é isso que Deus espera de nós. Já contei aqui, mas vou repetir. Um caso, aconteceu isso lá atrás, no início do meu ministério. Uma senhora me procurou e disse que a casa dela estava um inferno. E ela falou assim, se quiser conhecer o inferno, vai lá na minha casa. Marido na infidelidade, as filhas, cada uma numa situação difícil, uma nas drogas, outra na prostituição. O outro rapazinho jovem só fica dentro do quarto, incubado por lá, não faz nada. Só lá no escurinho do quarto. Não tem comunicação. Não dá para comunicar com ninguém. Na hora do almoço, cada um por si, cada um pega seu prato e some para os cantos da casa. Não tem partilha, não tem comunicação, não tem nada. E ela já não estava suportando mais aquilo. Por mais pesado que fosse, ela estava orando, rezando. E ela começa a fazer então uma penitência. E na penitência dela, ela se dobra diante de Deus. Ali ela falou que se encheu de paz. E ela disse assim, por mais que a minha casa hoje esteja refletindo parte do inferno, mas eu não faço parte desse inferno. Ela falou desse jeito. E ela disse que a paz está no meu coração de uma forma tão grandiosa que nada vai me perturbar daqui para frente. E que bom que ela entendeu isso. Que bom que ela buscou a presença de Deus ainda em tempo. Passado o tempo, eu encontrei com ela depois. Ela falou assim, padre, lembra que a minha casa estava um inferno? Eu falei, lembro que eu nem queria visitar a sua casa, não queria conhecer demônio não. Brinquei com ela, né? E ela falou assim, hoje a minha casa está um céu. Olha só que coisa boa. Depois de 2 anos, hoje a minha casa está um céu. Quer construir o céu na sua casa? É vida de oração, é presença de Deus, é palavra de Deus, é fé, é a busca pela paz. E o Senhor vem nos dar essa paz. Quer paz? Fique com o Senhor.
Quer paz? Permaneça na fé, no caminho de Deus. O resto é resto. Feche um pouquinho seus olhos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos arrebanhados por Ele, nessa unção do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo venha sobre nós, nos dotando de dons, com seus frutos, sobretudo o fruto da paz. Que o Espírito Santo nos mova para sermos novos homens, novas mulheres, para sermos novos filhos de Deus, renascidos da água pelo batismo, renovados pelo sacramento da crisma, mas sobretudo pelo sacramento da Eucaristia, pela palavra de Deus que é anunciada a nós. Sejamos novas criaturas. Que o Senhor nos dê força, graça e paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.